Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, que o amor e a graça de Deus possam superabundar sobre a vida de vocês. Quero convidá-los nesse momento a curvar as vossas frontes. Nós vamos ter uma palavra de oração para nós iniciarmos nosso culto nesta noite. Vamos falar com Deus. Deus grandioso, maravilhoso, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui e sabemos que isso é a graça e a misericórdia do Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos, te bendizemos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Também te suplicamos nesta noite que o Senhor receba os louvores que serão entoados aqui, que este culto chegue diante da Tua presença com um aroma agradável. Também te pedimos que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada pessoa que nos assiste nesta noite, que o Senhor os visite, que o Senhor derrame sobre eles o Teu amor e misericórdia, que o Senhor os sustente cada um segundo a necessidade de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Visita a Tua igreja espalhada por toda a face da terra, olha para o nosso país, para a nossa nação. Nós intercedemos pelas nossas autoridades e o Senhor coloque as Tuas mãos, porque sabemos que tudo está debaixo das Tuas potentes mãos e tudo segue segundo a Tua vontade e Teu querer, porque o Senhor é soberano, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, tenha misericórdia do Brasil, é o que nós te suplicamos nesta noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, queridos, louvarmos ao Senhor, que você possa louvar o Senhor com alegria na tua casa, que você possa, através desses louvores, engrandecer e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre mais e mais quero louvar.
Amados, eu, nesta noite, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo a Marcos, capítulo 2, versículo 17 da palavra de Deus, onde nós vamos meditar, nós vamos falar nesta noite sobre Jesus, o remédio da humanidade. Vamos fazer a leitura então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e eterno Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pela tua infinita graça e misericórdia nas nossas vidas. Te pedimos agora que diante da tua palavra, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Fale segundo as nossas necessidades. Nos leve, Senhor, ao autoexame de nós mesmos, para que possamos refletir, Senhor, para que possamos nos arrepender, para que possamos ter o desejo de conhecer mais o Senhor e aprender mais a tua palavra, Pai. Fala à tua igreja, fala ao teu povo, usa a minha vida, assim como a vida de cada um daqueles que nos assistem nesta noite, como instrumento nas tuas mãos. Que possamos ser impactados e transformados pela tua palavra. É o que suplicamos esta noite, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui o final do relato de quando então Jesus faz o chamado de um dos seus apóstolos, conhecido como Levi, ou Mateus, um cobrador de impostos. E se você ler a partir do versículo 13, você vai entender que Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa de Jesus, os seus discípulos, pois eram muitos os que o tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer com cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com cobradores de impostos e pecadores? Então vem a resposta de Jesus. O que nós precisamos entender então aqui nesta pequena introdução? Jesus veio ao mundo provando o teu amor para conosco. Falei sobre amanhã, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. E é esta a questão que eu quero trazer para que nós possamos entender à noite. Jesus, o remédio da humanidade. Porque a grande doença da humanidade, amados, é achar que somos sãos, que não necessitamos do remédio que se chama graça. Achamos que somos seres capazes de conduzir a nossa própria vida para a eternidade ou para o céu através das nossas obras. Por isso que na manhã eu dei início dizendo o que Paulo defende, que o homem não é capaz de guardar a sua salvação através das suas obras. E para nós melhor compreendermos isso, é este ocorrido que acontece aqui. Jesus passando pela coletoria de impostos. O que é uma coletoria de impostos? Levi, provavelmente, ou Mateus, sendo um judeu, conhecedor da lei, ele se envolve politicamente com o Império Romano, e ele possui então um cargo público, aonde ele fica naquela região, aonde é instituída uma organização, sei lá, uma prefeitura, uma subprefeitura, não sei, mas para que nós possamos entender mais ou menos isso, aonde ali trabalhavam os funcionários públicos do Império Romano. E ele então, Levi ou Mateus, era responsável pela coletoria de impostos do povo judeu. Ele, sendo judeu, era ele quem fazia a cobrança, então, dos impostos. E o qual os judeus os condenavam, porque dizia que ele, sendo irmão deles, compatriota deles,
por ele ser um judeu, ele jamais deveria agir com tanta dureza, cobrando impostos tão altos dos seus próprios irmãos judeus. Então, é nesse sentido que quando Jesus passa vendo Levi, o chama e ele abandona tudo e segue a Jesus, e Jesus vai então jantar na casa de Levi, e junto com Levi está os seus colegas que trabalhavam junto com eles, e que então os mestres da lei, qual aqui trata como fariseus, chega e olha e diz assim: como este que se diz o próprio Deus, pode sentar na mesa com cobradores de impostos e pecadores? Automaticamente, o que esses fariseus estão dizendo é o seguinte: nós somos sãos, nós não temos pecados, nós somos justificados pelas nossas próprias obras, mas esses não, esses cobradores de impostos e pecadores não, eles não são assim. Então é nesse contexto que eu quero, depois dessa breve introdução, meditar nesta noite sobre esse texto aqui do versículo 17, que Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Primeiro ponto, os sãos. Quem são esses sãos, amados? Vamos entender aqui um pouquinho. Eu disse um pouco de manhã, citei alguns textos lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiro, os sãos, esse conceito de sãos, esse conceito de justos, são conceitos humanistas. Para Deus não há nenhum que seja são e nenhum que seja justo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas então quem são esses sãos? São todos aqueles que se acham que são dignos de ir para o céu, porque a sua vida é uma vida boa. E há milhões de pessoas que têm esse conceito dentro do seu coração, amados. Mas eu não roubo, eu não mato, eu sou trabalhador, eu pago as minhas contas em dias, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço mal para ninguém. Um ditado popular: eu não faço mal nem para uma formiga. Essas pessoas que têm esses conceitos se encaixam nesse conceito da conversa de Jesus. Os sãos não necessitam de médico. E Jesus veio como médico da humanidade. E ele receitou o seu remédio. Eu usei aqui uma vez e vou usar novamente. Se você está doente, ou se você vai para um exame de rotina e não está sentindo sintoma nenhum, e de repente você chega lá e o médico diz que você vai precisar tomar um remédio porque você tem alguma questão na sua saúde, a qual você não sabia. Através dos exames é detectado em você então uma doença, uma síndrome, sei lá. E ele te faz uma receita de remédio e pede para que você tome esses remédios, e então, passado-se o tempo, você volte nele para que os exames sejam feitos novamente. Só que você se determina são, porque você não se sente mal, você não sente sintoma nenhum, não tem nada acontecendo com você, e você diz que o médico está enganado e que você está bem. Então você não toma o receituário indicado pelo seu médico. E passa-se o tempo, você retorna então e vai fazer os exames novamente. Então é diagnosticado nos exames que a sua doença está agravada. Assim é nós diante de Deus. Deus já veio e Ele já deu o seu receituário. O receituário dele é a sua palavra. E dentro desta palavra há inúmeras indicações daquilo que nós devemos fazer. Vou citar algumas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos aqueles quanto creram no meu nome foram dados o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim sucessivamente as indicações, como lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
é a palavra do Senhor. Se o povo que me chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, confessar os seus pecados, se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei os vossos pecados, restituirei a sua vida, sararei a vossa terra, segundo a Crônica 2,14. Infinitas recomendações, como o Salmo que nós lemos de número 1, que eu acho maravilhoso. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ela é semelhante a uma árvore plantada à beira do ribeiro, cujas suas folhas não caem e o seu fruto é produzido no tempo correto. Mas não é assim com os ímpios, ele é como palha que é levado para todo canto de sorte através do vento. E aí continua, são infinitas citações do receituário que Jesus deixou para a humanidade. Só que assim como no médico, amados, se você não tomar o remédio, quando você se apresentar novamente diante dele, o seu diagnóstico vai ser que você vai estar pior. Assim será a humanidade que se considera sã. Todo aquele homem e mulher que acha que não tem que mudar de vida porque o que ela faz já é correto, quando Cristo voltar e olhar para o diagnóstico da vida, vai encontrar e vai dizer o seguinte: a sua doença, que se chama pecado, se encontra pior do que o dia que você estava, que teve o primeiro encontro com o Evangelho. E por você não ter tomado o remédio, você que achava que era são, hoje você está muito mais doente, e doente não entra no céu. Doente só vai para o inferno. Por isso que Jesus então está dizendo: eu não vim para os sãos. Os sãos não necessitam de médico. Esse é o conceito que Jesus está falando, e esse é o primeiro conceito que é a humanidade até os dias de hoje. Quando nós, amados, a igreja de Cristo, quando nós anunciamos às pessoas, e a gente muitas vezes ouve isso, mas eu não preciso trocar de religião, eu posso continuar como eu sou, porque eu creio em Deus. Não, nós não estamos apresentando isso. O que eu estou apresentando, o que a igreja verdadeira de Cristo apresenta, é que há um só remédio para a humanidade, e este remédio chama-se Jesus Cristo. E que nós precisamos entender que eu e você, nós somos doentes por uma doença crônica que se chama pecado. Mas se eu e você não reconhecer que somos doentes, nós não reconhecemos a soberania de Cristo. E se nós não reconhecemos a nossa doença que se chama pecado, e não reconhecemos a soberania de Cristo, Cristo não veio para nós. Olha que interessante o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: os sãos não necessitam de médico. Aqueles que se consideram bons, amados, eles rejeitam Cristo. É isso que o Evangelho está anunciando, é isso que eu e você precisamos compreender através da palavra de Deus. Quando nós cristãos, hoje conhecidos como evangélicos, mas a palavra essencial é cristãos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que vivem a sua palavra, anunciam a você. Quando a igreja de Cristo anuncia a você, e você precisa entregar a sua vida a Cristo, é muito além do que você mudar de religião, é muito além do que você mudar de uma igreja. Entregar a sua vida a Cristo é reconhecer que você é doente, é reconhecer que você está sendo corroído e consumido por um câncer que se chama pecado, e que não há remédio em nenhum hospital do mundo, e que não há cura para essa doença, se não for através de Jesus Cristo. Por isso ele está dizendo: os sãos não necessitam de médico. Aqueles que acham que não possuem pecado, aqueles que acham que não precisam mudar de vida, aqueles que acham que do jeito que está bom, eles se consideram sãos. Esses não necessitam de Cristo. E eles vão viver a vida deles aqui do jeito que eles quiserem. Porém no céu, amados, não entrará doente. E para sermos curados dessa doença que se chama pecado,
somente através de Cristo. Olha o que Cristo diz à continuação: mas sim os doentes. Aqueles que entendem a sua doença vão para Cristo. Essa é a divisão entre essas duas pessoas. Eu vou representar Levi e os cobradores de impostos, e os fariseus, mestres da lei, os religiosos. Jesus passa por Levi e diz assim: vamos, Levi. E Levi deixa tudo. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava ali, Jesus passa no 14, passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria e disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Ele não questionou, ele abandonou tudo, ele deixou o seu trabalho, deixou os seus círculos de amigos e passou a servir a Jesus. Levi não teve uma mudança de religião, ele era judeu. Levi teve uma mudança de vida, teve uma transformação de vida, teve uma transformação de postura. Ele reconheceu a sua enfermidade, enquanto os seus compatriotas permaneceram na sua religiosidade. Esta é a diferença. Levi também era judeu, assim como os escribas. Mas a diferença é que ele reconhece a sua doença, ele reconhece o frasco da cura para a sua doença, estava na sua presença. Ele entendeu que ele precisava tomar daquele remédio, pois aquele remédio se chamava fonte da vida, qual era Jesus Cristo. Ele entendeu que ele precisava se alimentar do pão que desceu do céu. Ele entendeu que precisava confessar aos seus pecados ao único que tem poder para perdoar pecado, que é Jesus Cristo. Ele entendeu que o único que poderia levar ele para o céu é o único que desceu do céu, Jesus Cristo. E quando houve esse reconhecimento, ele entendeu que ele era doente. Porque, amados, nós precisamos entender qual é a nossa maior doença, que se chama pecado. E qual é o pecado, amados? Não obedecer a Deus. E muitas vezes você diz: mas como eu comecei o início, mas eu não faço mal nem a uma formiga. Amados, o pecado da humanidade não está consistido nos conceitos humanos. O pecado da humanidade se consiste na desobediência à palavra de Deus. Este é o pecado da humanidade. Nós criamos um conceito religioso na nossa vida, como criou um conceito religioso esse povo judeu, a linhagem dos fariseus. Eles achavam que se fizesse a circuncisão, que se obedecessem às leis imputadas por eles, não por Deus, se eles guardassem o sábado, se eles fossem todos os dias do templo, às 3 horas da tarde, se eles levassem os seus animais para serem sacrificados lá, colocado diante do templo, através então dos sacerdotes, eles já estavam com o seu nome garantidos no livro da vida. Mas Jesus veio para desmascarar tudo isso. E a palavra de Deus nessa noite vem para confrontar eu e você, para demonstrar que a nossa religiosidade, que as nossas obras e os nossos atos não nos levam para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. E que a única forma de nós entendermos isso é reconhecer a nossa doença, reconhecer a nossa desobediência, reconhecer que não somos seguidores de Jesus, que somos meros religiosos, porque para seguir Jesus precisamos fazer como Levi, precisamos deixar tudo e segui-lo e obedecê-lo. Viver uma vida lado a lado de Cristo, caminhar nos seus princípios, ter a palavra da sua lei como alimento para as nossas vidas, como vida de regra e de prática as suas escrituras. Amados, não é a nossa religiosidade. E na maior parte das vezes, quando nós
apresentamos o Evangelho às pessoas e perguntamos a ela: você quer entregar a sua vida a Cristo? A resposta das pessoas é dizer o seguinte: mas eu não preciso mudar de religião, não estou querendo que você mude de religião. Jesus não quer que você mude de religião, Jesus quer que você mude de vida. Jesus quer que você mude de atitudes. Jesus quer que você reconheça que você é doente. Jesus quer que reconheça que eu e você necessitamos desse remédio para a humanidade, que é Ele próprio. É por isso que Jesus está citando: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Quem é você? Quem sou eu? Isso determina para nós se iremos tomar desse remédio ou não. Se você ou se eu temos o conceito: não, mas eu não faço nada de errado, a minha vida que eu levo é boa, se tudo o que eu faço, nós estamos dizendo: eu sou são, eu não sou doente, eu não preciso de Cristo. Somente aqueles que entendem que pecaram e destituídos estão da glória de Deus é que vão fazer como Levi, vão deixar tudo, vai entender e vai dizer: olha, eu sou doente, eu necessito de graça, eu necessito do amor de Deus, eu necessito da sua misericórdia, eu necessito da fé, e tudo isso provém de Deus, não provém do homem. Eu já disse na manhã, volto a repetir: para nós, amados, sermos sarados e curados, para termos os nossos pecados perdoados, para ter o nosso nome escrito no livro da vida, para termos a garantia, o selo da promessa, o Espírito Santo, a qual é a habitação na nossa vida, somente por Cristo, somente através do Cristo. Ele é o médico das nossas almas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Experimenta do meu fardo, que é leve, do meu jugo, que é suave, e encontrarás descanso para a vossa alma. Jesus é o médico das nossas almas, Ele é o remédio da humanidade. Talvez você, nesta noite que está nos ouvindo, até tenha uma vida no conceito boa, a sua família está bem, você tem um bom trabalho, um bom emprego, tem um bom ganho, mas não há paz, não há tranquilidade no teu coração. Você chora sozinho, escondido, sem que as pessoas vejam. Você não consegue ter paz, você não consegue ter harmonia com algumas pessoas. Sabe por quê, amados? Porque quem pode curar isso, quem pode curar a nossa alma, quem pode curar o nosso emocional, somente Jesus Cristo. Este mundo hoje, amados, pós-moderno, a qual a doença do século chama depressão, aonde a ciência não encontra cura, aonde o número, ano após ano, de remédios ansiolíticos são dobrados nos receituários médicos, porque as pessoas estão doentes na alma. Elas buscam a cura, mas não encontram. Sabe por quê? Porque o médico das nossas almas chama Jesus Cristo. Não há outro. E é isso que Jesus está dizendo: olha, os sãos não necessitam de médico. Mas se você reconhece que você está doente, venha para Cristo, faça como Levi. Deixe tudo, vai atrás de Jesus e encontrarás o remédio para a tua alma, encontrarás descanso, encontrarás paz, alegria, porque somente em Cristo, Ele é o remédio para a nossa alma. Ele diz: olha, não vim chamar os justos, Ele veio chamar os injustos, amados. Aqueles judeus a qual se consideravam religiosos, os fariseus, eles se achavam justificados pelas suas obras. Jesus não veio para aqueles que acham que são justificados pelas suas obras, mas Jesus veio para aqueles a qual as pessoas apontam dedos e condenam. Não é isso que acontece nesse contexto? Eles olham para dentro da casa de Levi, onde Jesus está jantando com eles, sentados sobre a mesa, e diz o quê? Olha lá, está sentado com pecadores, com cobradores de impostos. Então vem a resposta de Jesus: eu não vim para os justos, eu não vim chamá-los,
eu vim chamá-los os pecadores. Há uma única forma de nós se achegarmos a esse remédio, reconhecer que somos pecadores, amados. Reconhecer quem nós somos por essência, por natureza, porque o homem nasceu pecador. E o homem partirá desta vida pecador, só seremos justificados e glorificados em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança entrará no céu pelos seus próprios méritos. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem pode sair o pecado no mundo. O pecado que eu e você herdamos, teologicamente chamamos do pecado adâmico, através de Adão, lá no Éden. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de Eva, o pecado foi introduzido no mundo. E todos nós, cristãos, espero pelo menos que todos os cristãos sejam de linhagem criacionista, porque se você é cristão, amados, me perdoe, vou sair um pouquinho e vou fazer um paralelo. Se você se diz cristão, mas você crê na teoria das evoluções, me perdoe, você precisa rever o seu conceito de cristianismo, porque todo cristão tem que ser criacionista, entendendo que há um só Deus e é Ele que criou o homem, criou Adão e depois Eva, e de Adão e Eva procede toda a linhagem da humanidade. Então, assim como por Adão entrou o pecado no mundo, todos nós somos contaminados com o pecado, sem exceção. Todos necessitam de Cristo para entrar no céu. Por isso Cristo, amados, é o remédio da humanidade. Ninguém vai para o céu se não tomar desse remédio. Ninguém vai para o céu se não seguir este remédio. Ninguém vai para o céu se não caminhar com esse remédio, que se chama Jesus Cristo. Ele é o remédio para as nossas vidas. Amados, quando a igreja de Cristo anuncia a você que é necessário arrepender-se, que é necessário uma entrega de vida, que é necessário uma mudança de vida, a igreja de Cristo não está querendo que você mude de religião ou se torne um mero religioso. O que a igreja de Cristo está dizendo a você é que você precisa mudar de vida, que você precisa reconhecer quem você é, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa entender a sua doença e que você precisa entender que há um só lugar que tem remédio para essa doença. E este remédio chama-se Jesus Cristo. Entenda então, amados, muitos que nos ouvem, que nos assistem, o que Jesus está querendo dizer. Que todos aqueles que se consideram bons, que todos aqueles que se consideram justos, que aqueles que se consideram, vou abrir aspas aqui, bonzinhos e fecho aspas, que esses não precisam de Deus. Ele está dizendo com as suas atitudes que não precisam de Cristo. Mas todos aqueles que reconhecem que são doentes, que são pecadores, esses estão dizendo, eu necessito de Cristo. E você nesta noite, em que lugar você se enquadra? Quem é você? Você é um pecador? Se você é e você diz isso a você mesmo, então você precisa vir para Cristo, meu querido. Você precisa entregar a sua vida para Cristo. Que se você assim não fizer, você está dizendo que você é são. Você está dizendo que você não precisa de mudança, que do jeito que está, está bom. Porém, Jesus está dizendo, eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. Olha que interessante, amados. Se eu e você não reconhecermos que nós somos pecadores, o chamado de Jesus não é para nós. Se nós não reconhecermos que somos doentes, este remédio não vai vir sobre a nossa vida. E se eu e você, amados, não tomarmos esse remédio, e se não formos chamados por Jesus, não seremos curados e não entraremos na bodas no dia da volta de Cristo. Porque ninguém pode entrar no céu se não for chamado por Cristo. E ninguém pode ser curado do pecado se não for tocado por Cristo, amados. Olha que interessante o que Jesus está ensinando aqui
aos seus discípulos. Olha o que a palavra de Deus está ensinando a mim e a você. E eu quero encerrar com aplicação para as nossas vidas. Primeiro, Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa o que as pessoas pensam de você. Levi era mal visto dentro dessa sociedade. Levi é considerado, nós vemos aqui diante da sociedade, como um dos piores, pecador. Mas Jesus demonstrou amor para com ele. Só que a diferença é que Jesus passa diante de Levi e diz: segue-me. E Levi deixa tudo e o segue. Os religiosos, Jesus também os chamou. Jesus disse que ele veio para os que eram seus. Ele veio para pregar aos judeus. Todos os dias ele estava na sinagoga dos judeus e os ensinavam e esclarecia a palavra. Porém, eles diziam que eles não precisavam de Jesus, que eles já eram salvos pelas suas obras. E Jesus dizia então que estes não precisavam dele, porém estes não alcançaram salvação. Mas aquele a qual reconheceu o seu pecado e seguiu a Jesus, este teve o teu nome escrito no livro da vida. A mesma coisa Jesus faz nos dias de hoje. A mesma forma, a sua palavra é anunciada através da igreja. Da mesma forma que Jesus chamou Levi naquele dia, Jesus chama você hoje. Da mesma forma que Jesus ensinou os religiosos nas sinagogas, as igrejas de Cristo ensinam as pessoas hoje. Mas a grande questão é, Jesus disse a Levi: segue-me. E disse que Levi deixou tudo e seguiu a Jesus. Hoje Jesus chama você: siga-me, venha-me, a decisão é sua. Você vai ficar de longe apontando dedos para os que seguiram a Jesus? Ou você vai fazer parte dos seguidores de Jesus? Jesus veio não chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores. Ele está chamando a humanidade: venham a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A decisão em ir é sua. Amados, eu quero terminar falando de Davi. Eu quero usar o seu filho Absalão. Absalão, pela revolta ao seu pai, por ver o que aconteceu na sua casa pelo pecado do seu pai, ele tenta trazer justiça com as suas próprias mãos. Ele se acha justo. E ele toma o reino do seu pai à força, que não era cabível a ele, porque ele não era o primogênito. Ele se alia aos que eram aliados do seu pai. Passa a perseguir e tenta tirar a vida do seu próprio pai, o rei Davi. Davi foge dele. Ele toma uma coroa que não lhe pertencia, se deita com mulheres a qual não fazia parte do seu harém. Peca contra Deus. Por este motivo, ele não é preso por uma arma. Ele não é preso por uma legião de soldados, mas ele é preso pelas próprias mãos de Deus. Quem conhece a história sabe que Absalão ficou preso em uma árvore pelos seus cabelos. Davi amava o seu filho, mas Joabe, o comandante do seu exército, não tinha com ele com os mesmos olhos e tira a vida de Absalão. Amados, o que nós aprendemos com isso? As escolhas nos trazem consequências. A escolha de Davi trouxe as consequências horríveis no seu reinado. Ele viu a sua filha ser violentada, ele viu o seu filho matar o seu próprio irmão. Ele viu o seu filho Absalão ter a cabeça arrancada e ele ter que festejar com tudo isso. As consequências de Davi, as escolhas de Davi trouxe a ele todas essas consequências. A escolha de Absalão trouxe a ele todas as consequências. Não faça do erro dos outros o teu próprio erro. Absalão fez do erro do seu pai o erro para a sua própria vida. E ambos pagaram as consequências. Então, que você possa fazer a escolha correta na sua vida. Jesus lhe convida nesta noite: siga-me,
Agora depende da onde você vai estar, em que time você vai estar, com qual olho você olha para si mesmo, qual é a ótica que você olha para a sua vida. Se você se considera justo e são, você vai ficar para o lado de fora. Porém, se você considera injusto e doente, você virá para Cristo e você encontrará remédio para a sua alma, pois Jesus é o remédio da humanidade. Deus abençoe, uma boa noite, uma excelente semana, debaixo da graça e do amor de Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, que o Senhor possa a cada dia continuar falando aos nossos corações, que a cada dia a sua palavra, Senhor, chegue nas nossas vidas, que o teu convencimento, ó Pai, o qual vem do Senhor através do teu Santo Espírito, alcance, Senhor, aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Que o Senhor converta os seus corações, as suas mentes, e que eles possam reconhecer, Senhor, que são doentes e pecadores, e que possam se achegar até Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa cada casa, cada família que nos assiste nesta noite. Leva-nos, Senhor, a um arrependimento verdadeiro e uma vida reta diante dos Teus olhos, Pai. Nos leva a seguir o Senhor, a obedecer a Tua palavra, é o que nós te suplicamos nessa noite. Despede-nos agora debaixo da Tua graça. Nos dá uma noite debaixo das Tuas potentes mãos e uma semana abençoada, Pai. É o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui nos nossos corações e com cada um dos nossos irmãos espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma excelente noite. Até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.